Ok, pessoal, muita luz, muita paz a todos, namastê. É um grande prazer ter todos vocês aqui com a gente, tá? Nesse nosso encontro para um bate-papo totalmente informal, né? Mandem suas perguntas. É claro que é impossível, né, que nós respondamos todas as perguntas, porque chega a entrar mais de 2.000 pessoas quase às vezes. Então nós estamos selecionando uma de cunho comum, que tem mais a ver com os nossos papos aqui, e a gente vai tentando trabalhar, né, tentando assim cobrir um espectro bastante importante das dúvidas de todo mundo, tá? Juliana, vamos começar o nosso trabalho de hoje, vamos responder as perguntas? Qual é o idioma ou a maneira que os ETs usam para se comunicar? Bom, os ETs podem falar qualquer língua desse planeta, ok? Falam em português, falam em inglês, chinês, alemão, falam qualquer língua, tá? Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo que hoje em dia, deixa eu só explicar uma coisinha para você quanto a isso. Eles não têm problema de língua, tá? Não tem. Vocês veem que agora a gente está desenvolvendo um equipamento, uma tecnologia, né? Que são tradutores universais. Você pode, futuramente vai estar implantado no seu celular, no seu smartphone. Você bota o ouvido, né? Você vai em qualquer parte do mundo, estou na China, não sei falar chinês. Aí você coloca lá, chinês. Você fala, aquele aparelho, outro também tem no fone de ouvido dele, vai ouvir em chinês. O chinês fala e eu ouço em português aqui. Então, ou seja, é em tempo real, a coisa é muito rápida. Então eu posso me comunicar com qualquer parte do mundo sem fazer nenhum curso de língua mais. Os cursos de língua estão fadados à extinção, com essa tecnologia avançando. Nossa, agora você imagina os ETs que estão há bilhões de anos na frente em ciência e tecnologia. É claro que eles falam qualquer língua, qualquer idioma, se comunicam em qualquer, né, até idiomas da galáxia, de outros pontos, está lá no banco de dados do computador deles, ok? Então, eles não têm problema de comunicação conosco. As pessoas encarnadas, que são muito simples, com pouca instrução e, consequentemente, têm mais resistência para abrirem suas mentes, seja filosófica ou espiritual, o que acontece com elas após o desencarne? Como encaram o outro lado? Essas pessoas, elas têm uma certa dificuldade em entender o que está acontecendo após a morte. Elas têm uma dificuldade, tá? Tudo vai depender do grau de inteligência dela aceitar ajuda, dela aceitar uma orientação dos espíritos mais superiores, de luz, né? Se a pessoa, ela pode ser uma pessoa simples, ignorante aqui, mas é uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que nunca fez mal para ninguém, uma pessoa trabalhadora. Então essas pessoas, elas são atendidas do outro lado com muito carinho por especialistas, viu? São atendidas por agentes sociais, sabe? Entendeu? Todo um pessoal do outro lado que recebe essas pessoas com muito amor e muito carinho e aos poucos irá orientando ela para entender esse novo passo, essa nova jornada na vida dela. Não fica desamparada, pode ter certeza. Agora, espíritos mais densos, horríveis, vai ficar no umbral, os caras largam ele dando um chá de cozinha nele lá, até ele se curvar, até ele melhorar um pouquinho, depois a gente dá um trato nele. Também é bem isso que acontece. Essas luzes que estão aparecendo em todo o mundo são nossos irmãos das estrelas chegando? Nós temos que ter cuidado, né, em primeiro lugar, para não confundir a rede de satélite de Starlink, né? Que é aquela rede que anda tudo juntinho, um atrás do outro no céu, né? Tem mais acho que tem dois blocos dentro, 2 blocos de 60, né? Então são 120 satélites andando, né? Cada vez eles estão se afastando mais, eles vão se distribuir, tá? Mas ainda eles estão andando tudo juntinho no céu. Então esses objetos não podem ser confundidos com discos, com naves, etc. O que é um objeto voador? Então, vamos explicar à noite, se eu vejo uma luz no céu, por exemplo, essa luz, se ela deslocar em linha reta, ir embora, satélite. Agora, se ela parar, fazer movimentos em outras direções, rápidos, estranhos, apaga, acende, vai, apaga, acende, faz movimentos esquisitos, isso não é avião, isso não é nenhum objeto que a gente conhece. Então, no mínimo, você pode chamar de OVNI, ou seja, objeto voador não identificado. Você não sabe o que é, certo? Você não sabe nem se é extraterrestre, mas você tem certeza que não é terrestre, porque nós não temos nenhuma tecnologia que faz isso no céu, tá? Que para,
faz mudança de voo, tal, sem ruído, sem barulho, porque os aviões fazem um pouco de um barulho. E os aviões também vêm de longe, piscando, eles não mudam, demora para mudar de direção, né? Se você vê um movimento brusco no céu, aí você já desconfia. É possível queimar nosso karma e assim atingir a iluminação em uma só vida? Depende. Depende do seu conceito de iluminação. Nós temos vários conceitos de iluminação, né? Vamos supor que você já é um espírito superior, sua quantidade de karma é pequena, através do seu esforço, da sua dedicação. Buda e muitos outros mestres conseguiram, né? Por que a gente não pode conseguir também? Mas mesmo que a gente não consiga essa grande iluminação, nós já demos grandes passos em direção a isso. Isso após a morte é muito relevante, porque após a morte nós continuamos esse processo de evolução, de aprendizado, de acordar. E às vezes você pode crescer tanto no plano espiritual e nem voltar a reencarnar mais. Até quando os seres umbralinos ficam no umbral? Até quando eles quiserem. É igual aqui na Terra. Até quando que as pessoas vão ficar jogando futebol, vão ficar jogando a sua vida fora, um monte de coisa assim? Até quando? Até quando elas quiserem, a hora que elas se acharem que vão buscar um conhecimento, vão buscar elas vão buscar, isso depende delas. É elas que decidem, não é é o livre-arbítrio das pessoas, né? Então, através do livre-arbítrio delas, elas podem vir assistir uma live, podem assistir uma live sertaneja agora, tá? As pessoas, elas que vão buscar no seu momento aquilo que lhe é plausível para a sua busca interior, tá? Então, no plano espiritual, no umbral, é a mesma coisa. As pessoas estão lá, elas têm o livre-arbítrio. Se elas quiserem buscar o conhecimento, tem um monte de gente que resgata ela e leva ela para cima. Ó, pode ter certeza. Professor, o que o senhor acha da técnica de Gravaboy? Olha, cara, eu não conheço muito a fundo essa história, tá? Não conheço muito a fundo. Então eu não saberia falar dele se funciona ou não, porque tudo precisa de muita experimentação. Muitas são coisas mentais, são técnicas de controle da mente, são processos que envolvem números, que envolvem um monte de coisa. Isso tem que ser testado, sabe? Se você não testar, botar no laboratório e fazer uma sequência de experimentos para ver se realmente funciona, a gente sempre vai ficar com o pé atrás ou com o pé na frente, tá? Pensando que nós, espíritos extraterrestres encarnados exatamente com o corpo, na família, na cidade e na vida que devemos ter, mudar de vida e de cidade seria fugir do propósito? Claro que não. Você se esquece que você tem o livre-arbítrio aqui, você faz da sua vida o que você quiser. Se você quiser morar no inferno, vai fundo. Né? Se você quiser ficar lá naquele puta trânsito, aquela poluição desgraçada e achar o máximo, tá? Mas você pode agora largar tudo, vou mudar lá para São Tomé das Letras, vou comprar o sítio do professor Laércio, vou morar na natureza, vou meditar, vou plantar minhas coisas. Você pode, cara, você tem o livre-arbítrio para fazer isso. Você pode fazer o que você quiser da tua vida. Não vem dar desculpa lá do karma, não. Essa coisa é bobagem. Quando você tem condições e tem inteligência para fazer mudanças, é o seu direito fazer isso. Tá? Você está no seu direito cósmico. Ouvi dizer que da meia-noite às 3 da manhã há abertura de canais cósmicos e essa relação é verdadeira? E neste horário é o melhor horário para fazer projeção astral? Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Você se esquece que a Terra gira? Vocês não se esquecem que a Terra gira, né? Certo? 3 horas da manhã, das 3 às 4, é só num período. A Terra está girando. Esse 3 às 4 pega 24 horas ao redor do planeta. Né? Então, se você usar a inteligência, durante 24 horas o cara tem que ficar abrindo portal. Porque tem que abrir portal para o brasileiro, depois abrir portal para o europeu, depois abrir portal para o japonês, depois abrir portal para o chinês. Então fica 24 horas abrindo portal. Esquece essa história de abrir portal. Isso é tudo bobagem, essa história de portal. O negócio é o seguinte, tá? Existe a única realidade. Você deve, né, entender que à noite, para nós, para qualquer pessoa, à noite é o melhor horário para ela fazer projeção astral. Tá? A energia está mais centrada na parte espiritual dela, na parte superior. Inclusive, toda a nossa energia vital, através dos meridianos da acupuntura, elas são regidas pelo movimento do Sol. Tá?
Então, durante o dia, os meridianos estão ativos para a gente ter uma vida muito ativa. E a parte da noite, a energia vital está nos meridianos para a gente se deitar, dormir, relaxar e sair fora do corpo. Ok? Então, por isso, naturalidade. À noite, sim, é o melhor horário para a gente fazer projeção astral. Um abatimento que aparenta ser até preguiça em uma pessoa que é bipolar, como posso combater e tratar espiritualmente? Olha, é complicado. Às vezes a doença não é espiritual, sabe? Pessoas bipolares não tem nada a ver com o espiritual. É um problema dela mesmo. Ela que tem que mudar de vida. Ela que tem que, né? Hora tá chorando, hora tá alegre, feliz, dando risada, hora tá tudo bom, hora querendo... Essa é bipolaridade. Essa é uma questão psicológica dela. Ela que tem que fazer mudanças internas nos seus valores de vida, nos seus processos de vida, na tua própria energia áurica. Mudar a sua alimentação ajuda muito, sabe? E as pessoas começam a se fortalecer, elas começam, né? Que é horrível lidar com pessoa bipolar, é horrível, né? Ai, vamos sair, Lécio, vamos. Ai, tá. Ah, não vou mais, não quero saber. Ah, vamos embora pra casa. Essas pessoas são horríveis de lidar. Então, essas pessoas precisam ter, sim, um citocômetro muito intenso e trabalhar a sua personalidade. As pessoas precisam trabalhar a sua personalidade, né? As pessoas precisam ter palavras e honrar a sua palavra. Você está entendendo? Elas precisam ser centradas. E isso a gente adquire praticando uma yoga, praticando um kung fu, uma arte marcial, um tai chi que fortalece muito bem a nossa força interior, traz a nossa força interior à tona, certo? É um homem mais honrado, mais equilibrado, aquele homem que realmente defende a sua palavra com honra. Isso é muito importante, tá? O bipolar muda de opinião em cada 10 minutos. É horrível, né? Qual a importância de eliminar o ego? O ego, o que é o ego? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o que é o ego? Por que é importante a gente eliminar ele? O ego é aquele falso centro que foi construído a vida inteira em você. As pessoas ficam falando que você é um médico, ficam falando que você é um engenheiro, ficam falando que você é um advogado, e você veste essa máscara e vive 24 horas por dia isso, esse rótulo. Isso não é você. Você é um espírito em trânsito na Terra. Então esse ego ele precisa ser colocado de lado para que o verdadeiro ser manifeste-se. O espírito ele tem que acordar. O espírito tem que despertar. Enquanto esse monte de lixo cultural estiver dentro, em cima de nosso ser, o espírito fica lá no fundo do poço. Ele não se manifesta. E vai se manifestar o advogado, vai se mostrar o engenheiro, o médico, os rótulos, o ego, certo? O que a gente chama o egocentrismo, aquele cara que pisa em todo mundo, aquele cara que quer poderoso, quer fama, sucesso, poder, quer ficar rico, milionário. Entendeu? Esse é o homem ruim, isso é chamado eu inferior. É o ser inferior. É o ser que é o androide. Ele é programado, ele vive uma programação de androide. O verdadeiro eu superior, o verdadeiro ser, é a sua essência espiritual que está aí dentro de você, aquele ser que está encarnado aqui, que nós precisamos então nos conectarmos com a nossa verdadeira essência, nossa verdadeira natureza como espírito em trânsito na Terra. Esse deveria ser o nosso foco central, e não o nosso ego. Qual a importância da música em nossa vida? Olha, eu acho que a música é uma das melhores coisas que esse planeta tem. Para começo de conversa. Das melhores coisas, uma das coisas mais belas, uma das artes mais belas que pode existir é a música. Eu sou fascinado pela música. Sou fascinado pelos clássicos. Eu sou fascinado pela popular, pela música popular. Sou fascinado pela música sertaneja. Eu sou fascinado por todo tipo de música, por todo tipo de expressão musical, né, por todo tipo de expressão de arte, de dança, movimento corporal, sabe? Movimentos artísticos, pintura. É a grande expressividade interna do espírito que não seja através, né, às vezes, da palavra e tal. Então, a música, dentro de toda a expressão artística, ela tem uma magia, ela é um outro padrão de linguagem, onde nós expressamos o que sentimos sem precisar dizer uma única palavra.
Professor, o senhor pode dizer algo sobre os 3 dias de escuridão? Eu tenho, olha, presta atenção, eu tenho uma palestra inteira, gratuita, na internet sobre esse tema. Procura aí, entra aí. Eu não vou perder meu tempo de falar agora, porque é um assunto muito extenso, eu poderia falar coisas erradas para vocês. Então, é uma profecia do Padre Pio, de outras pessoas. Então você vai lá no meu canal do YouTube, nesse que você está aí, clica lá, Laércio Fonseca, 3 dias de escuridão, e vai vir uma palestra de 1 hora e pouco que você vai assistir, tá? Onde eu falo sobre o tema, né? Quando o universo dá sinais para não fazermos algo, como não pegar o avião e deixar de ir para algum lugar que depois percebemos que aconteceu algum desastre, quem arquiteta isso? É o destino, a lei do karma, a lei da atração, os nossos Não, os espíritos que ficam cutucando na tua orelha. Às vezes não é o seu momento de partir. Às vezes não é o seu momento de desencarne. Né? E geralmente são chamados desencarnes coletivos, né? Desencarne de um grupo de pessoas, cai um avião, afunda um navio, Titanic, sabe aquelas coisas trágicas, né? Dá um terremoto, mata milhares de pessoas. Então, é você estar no lugar certo na hora certa. Às vezes você está correndo para pegar um avião no aeroporto e aquele trânsito atrasa você perde o avião, e o avião pum, cai. Né? Então, às vezes acontece muita coisa, o plano espiritual começa a criar dificuldades para que a gente não entre nessa fria. Tá? Isso acontece com muita gente. Se eu der ração industrializada à base de carne para gatos e cachorros, estou gerando karma? O que posso fazer? Então, essa é uma dúvida cruel nossa, de todos nós. Porque veja bem, os animais, por natureza, os cães, os gatos, eles são animais carnívoros. Tá? Existe hoje em dia, pessoas fazendo experimentos, e já tem no mercado, rações totalmente vegetarianas. Tanto para gato quanto para cachorro. E com suprimas, proteínas e tudo mais. Né? Só que ela é um preço caríssimo. E a outra, precisa ver se o gato come. Né? O problema, esses animais são muito chatos, né? Eles não comem. Se você dá uma porcaria para ele, não come. Só você fica com muita, morrendo de fome mesmo, né? Mas os meus gatinhos, por exemplo, se eu comprar uma ração porcaria para ele, cheira, joga a terra em cima. Né? Então, é uma dúvida, é um problema. Nós deveríamos tentar, né, para os pets nossos, desculpa, para os nossos pets domésticos, uma alimentação que fosse vegetariana também. Porque se alguém tem que matar depois um animal para fazer a ração, né, a base de carne para a gente. Né? Você está entendendo? Então, hoje em dia, nós precisamos fazer muita mudança em nosso mundo. Inclusive, fazer essas experiências por teste. Eu lembro que numa época, quando era 1980, não existia ração nenhuma aqui. A primeira ração que surgiu de cachorro no Brasil, acho que, se não me engano, foi na década de 80. Eu lembro que eu ia no mercado e precisava comprar peixe para dar para os meus gatos. Sabe? Entendeu? Então, a ração melhorou bastante. É uma facilidade muito grande. Porque, na verdade, se você pegar uma ração animal, do gato, por exemplo, 90% é soja, 5% é um cheiro de carne quando ele põe lá, sabe? Uma coisa de peixe, um cheirinho, né? Olha lá ainda. E é líquido, né? O cara pega toda aquela porcaria do peixe lá, que sobrou cabeça de peixe, só de peixe, ferve aquela coisa, vira um extrato, sabe? E aquele extrato líquido é que ele joga em cima da ração para dar sabor, para dar gosto. Tá? É assim que funciona. Então, mas nós precisamos realmente fazer essas mudanças. Mas nós precisamos de tecnologia, de indústria séria que investa nisso. Tá? Para a gente não usar nada animal. Eu já vi no mercado rações 100%, não tem, meninas? 100% vegana ainda. Né? Vamos comprar essa, né? É o jeito. Como buscar o perdão de forma saudável sem se automachucar? Mas, por exemplo, você fez coisa errada ou outra pessoa fez coisa errada, você precisa saber do perdão, porque o perdão tem 2 vias. Né?
Por exemplo, eu fiz uma coisa errada, eu sei que eu estou errado, eu preciso pedir perdão. Agora, uma pessoa fez uma coisa errada para mim e eu preciso perdoá-la, eu não consigo perdoá-la. Né? Então são dois aspectos distintos. Mas nos dois casos, o primeiro caso que você precisa pedir perdão é um sentimento de culpa que você tem. Tá? Você tem um sentimento de culpa que você fez algo errado e você precisa chegar até essa pessoa para quem você fez essa coisa errada e pedir a ela que a perdoe. Isso é um gesto dela. Você faz a sua parte, você está arrependido, você reconhece que você cometeu um erro. A melhor coisa é você chegar à pessoa e pedir a ela que ela revogue isso. Tá? O outro caso, né? O outro caso é quando alguém faz uma coisa muito ruim para você e você não perdoa de jeito algum. Certo? Você tem um ódio daquela pessoa, uma raiva daquela pessoa. Então, o seu coração, o seu ser fica carregado desse ódio e dessa energia ruim. Você carrega essa energia ruim com você. Então, é você que sofre com isso. Então, é muito mais fácil você eliminar isso do teu ser, do teu campo astral, do teu coração, perdoando a pessoa e esquecendo, deixando de lado, não dando mais importância àquilo, do que você carregar essa energia ruim, esse ódio, essa raiva de alguém que lhe fez alguma coisa que lhe feriu. Ok? Se os nossos mentores decidem o que vamos ser aqui na Terra, onde entra o nosso livre-arbítrio? Então, o nosso livre-arbítrio da Terra ele não é tão grande quanto parece. Ele tem limites. Tá? A partir do momento que eu entro num corpo, tá? Eu estou numa família muito pobre, muito humilde, não tem grana, eu sou criança, estou com 10 anos de idade, o que eu posso fazer? Certo? Eu estou restrito, estou limitado a uma série de coisas. Né? Se eu não me esforçar, se eu não trabalhar, pegar o meu livre-arbítrio que eu tenho e ir na luta, vou lutar para fazer uma universidade, vou lutar para fazer uma faculdade, vou estudar, vou sair dessa condição, certo? Agora, se você relaxar e falar, não quero fazer bosta nenhuma, não tenho nada mesmo, eu vou ficar aqui na favela, vou roubar, vou traficar droga, que é bem melhor. Essas são as escolhas que você tem. Tá? Sempre você tem escolha, meu caro. Quantas entidades sociais hoje não estão trabalhando nas favelas para ajudar as pessoas a sair do buraco? A pessoa não sai porque não quer. Mas se quiser, sai. Tem escola, vai estudar, vai aprender, certo? Tem merenda, tem comida, manhã, tarde e noite. Não vem falar que vai passar fome, porque é mentira. Que todas as escolas hoje dão café da manhã, almoço, janta. E você fica o dia inteiro na escola, você pode ser um grande estudante, um grande cientista, se você quiser. Não importa se você nasceu na favela ou mora aqui. Tudo vem do interior seu, da sua capacidade de mudar e de se esforçar para realizar algo nessa vida. O que pode ser quando sonhamos com alguém que não conhecemos e nesse sonho estamos passeando de mãos dadas? E não vem com essa história de alma gêmea para cima de mim, hein? Você está me entendendo? Vou lá saber que você sonhou, que está de mão dada com alguém. Às vezes o nosso ser, o nosso corpo, o nosso espírito, nós temos muitas carências afetivas. O ser humano é muito carente afetivamente. E se ele está nessa condição, sem namorado, sem namorada, ele vai sonhar de noite, ele vai fantasiar de noite que encontrou alguém maravilhoso, está caminhando de mãos dadas. Tá? Isso pode ser simplesmente um sonho arquetípico que ele projeta à noite das suas carências afetivas diurnas. Mas nada também impede de durante a noite você encontrar pessoas, amigos e amigas maravilhosas e estar caminhando de mão dada. Por que não? Tá? São duas questões completamente distintas, mas ambas podem acontecer. Tá? Porque a quase totalidade dos médiuns esotéricos, com exceção do Senhor, afirmam que a transição planetária ocorrerá de modo lento e gradual, sem nenhuma intervenção de ET. Mas quem falou que não vai ter intervenção de ET? Eu sou o cara que mais fala que vai ter intervenção de ET. Ah, porque eles não sabem. Porque essas pessoas não sabem. Se elas soubessem, elas estavam falando. Né? O problema é quem é que está falando. Que esotérico que está falando. Né? Se for um esotérico budista que está falando, ele não tem nem pensa em ET. Né? Você está entendendo? Depende da linhagem estrutural desse esotérico. Né?
Se for um kardecista, sabe, daqueles de raiz, né? Que a gente fala kardecista raiz, ele nem morre de medo de ET, né? Ele nem quer saber de ET. Ele vai falar do jeito dele, né? Dentro do arquétipo dele. Né? Você pega um cristão bíblico, por exemplo, fanático, para ele vai ter Apocalipse e a transição é Jesus, né? Jesus. O ET nem passa por perto, né, da descrição dele. Professor, Oi. qual a dica o senhor teria para quem tem maldição familiar ou kármica e todo esforço não surte efeito? Qual que é a primeira parte? Eu perdi assim, o som da primeira parte. Qual a dica o senhor teria para quem tem maldição familiar ou maldição familiar ou kármica? Cristo Redentor da Madonna. Né? É complicado, né? Se você está numa família e há uma desarmonia muito grande nessa família, né? As pessoas se odeiam, né? Briga de pai, filho, irmão com irmão, né? Às vezes por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa disso, daquilo, uma encrenca desgraçada, né? Bom, eu acho que as pessoas primeiro precisam sentar, precisam ver aonde estão os erros que elas cometeram, né? Por que elas encrencam? Por que elas brigam, né? Certo? Qual que é o motivo? Existe um motivo para que isso aconteça. Às vezes a própria índole de cada um é uma índole diabólica mesmo, né? As pessoas são muito primitivas, né? Então as pessoas, elas só arrumam encrenca o tempo todo na vida, né? Porque não estão vibrando numa questão superior, não estão vibrando numa questão mais astral, mais elevada. Então elas ficam no mundo material, no mundo dos desejos, anseios. Aí vai dar encrenca todo mundo mesmo. Agora, o que eu posso fazer? O que você pode fazer, cara? Se não tiver jeito, sai fora, vai morar sozinho, vai viver em algum canto aí, saca? Melhor coisa, né? Melhor coisa. Como podemos manter o equilíbrio interno em tempos de crise e auxiliar a humanidade, mesmo de longe? Tem tanta gente que faz tanta coisa, né? Por exemplo, hoje, vamos dar um exemplo. Se eu moro sozinho, então o que eu faço para ajudar a mulher? Faz máscara? Você gosta de costurar? Tem gente que tem uma maquininha de costura, que é uma costura, fazer máscara, mandou uma máscara. Então, quanta gente hoje em dia não está usando o seu restaurante para fazer comida e doar para as pessoas? Sabe, sempre tem uma coisa importante e útil que você pode fazer. É só querer. É só juntar umas pessoas, juntar uns amigos, vamos fazer algo útil, vamos fazer um trabalho social, né? Vamos levar comida para a favela, vamos levar cesta básica, vamos fazer alguma coisa, vamos aplicar reiki, vamos ajudar as pessoas, qualquer coisa vai fazer, certo? Dá para fazer. É só querer, né? Solidariedade é muito bom. Eu não tenho que fazer nada nessa quarentena, o que eu faço nessa quarentena? Não tem nada. Faz alguma coisa útil, use a inteligência, vamos trabalhar. Tem muita coisa importante que dá para fazer. Sendo o Brasil um país que é berço da espiritualidade, como podemos explicar tantos problemas na política como a corrupção? A espiritualidade pode mudar esse cenário? E quem disse que a política tem espiritualidade? São duas coisas completamente diferentes. Vocês não vão procurar espiritualidade na política, né? Certo? Pelo amor de Deus, é um jogo de poder, é um jogo de ego extremamente, né? Entendeu? Calma, vou chegar lá. Tá? A espiritualidade brasileira, ela acontece nas igrejas, ela acontece nos centros espíritas, sabe? Ela acontece lá nos candomblé da Bahia. Você está entendendo? É nesses lugares que está a espiritualidade. Você está entendendo? Isso é espiritual. O resto que você está vendo lá em Brasília é reflexo do que acontece nos Estados Unidos, na Europa. Todo mundo tem essa política. Todo mundo tem corrupção na política. Todo mundo quer poder. Todo mundo quer o ego. Quer ser poderoso. Quer comandar. Quer dar ordens. Né? Isso aí vem do espírito humano. O espírito mais primitivo humano. Aquele espírito que só se sente feliz quando o teu ego está desse tamanho. O verdadeiro espiritualista trabalha na redução e na eliminação do ego. Né? Então, não confunda o que está acontecendo lá com o Brasil ser um país espiritualizado. Lá na Europa nem isso tem, tá? Na Europa você não vai achar nenhum centro espírita, no Japão muito menos, na Europa, na China, esquece a China comunista, nem igreja tem,
tá? A Rússia, muito menos. Então, você tem que dar graças a Deus que aqui nós temos uma capacidade de liberdade tão grande para viver a espiritualidade que a gente quiser, sabe? Isso é muito importante. Isso não tem lá fora. Tá? Então, a gente deve agradecer muito a capacidade e a oportunidade de podermos expressar nossa religiosidade, nossa espiritualidade das mais diversas formas, sem nenhuma intervenção do Estado. Muitas pessoas falam que não pode acender vela no chão dentro de casa. Olhando no âmbito espiritual, existe algum problema? Não. Por quê? Qual que é o problema? Ah, que encosto o quê? Atrai encosto só gente ruim atrai encosto. Não é acender vela que vai atrair encosto. Só atrai encosto gente ruim. Gente boa não atrai encosto. Bota isso na sua cabeça. Né? Ai, ai, as pessoas inventam cada história, né? Como se o espírito, né, fosse sair correndo atrás de vela. Não, ou que saísse correndo atrás de vela. Oh, acender uma vela, eu vou lá, que legal. Ah, uma merda, pô. Certo? E você tá no chão ainda, né? Pelo amor de Deus, vamos usar a inteligência, né? Espíritos encosta gente que nem você, que nem eu. Sabe? O espírito não é burro, ele vai procurar coisa interessante para ele. Né? Ai, ai, cada uma que eu ouço. Como superar a dificuldade de interagir com as pessoas e principalmente no núcleo familiar? Eu já falei essa resposta, já falei antes. Já falei, o cara falou que dá briga familiar. É difícil. Como é que você vai? Ou você perdoa, ou você cede, né? Não, ele falou núcleo familiar. Núcleo familiar. Fala de novo a pergunta, desde o começo. Como superar a dificuldade de interagir com as pessoas e principalmente no núcleo familiar? Então, são dois caras. Interagir com as pessoas, aí, meu filho, aí é seu ego, né? Como que você encara as pessoas? Você quer entrar em conflito com ela? Depende. Interagir. A sociedade é uma sociedade onde as pessoas estão em conflito umas com as outras, né? Na política, a briga entre esquerda e direita, você vê na internet o que mais tem, cara, puta encrenca, né? Um querendo tirar o lugar do outro, né? Política sempre foi isso aqui, ó. Sempre a oposição querendo arrebentar quem está no poder. E quem está no poder querendo afastar. Essa é uma briga ideológica constante. Não é só no Brasil, não é só lá a turma querendo tirar o nosso presidente, a esquerda, a direita. Isso é normal. O mundo é assim. Certo? Quando não é na política, é no mundo empresarial. A empresa quer ganhar da sua, quer competir. O meu carro é melhor, o seu carro é uma bosta. Né? Então ninguém quer comprar um Ford, então o Chevrolet é o melhor. Tudo isso. Essa briga existe em todo lugar. Certo? É o conflito humano, é o jogo do poder humano, é a competição. Se chama competição. As pessoas competem desde cedo pela namorada, pela menininha mais bonita na escola, vai competir no esporte, vai competir em todos os lugares. Agora, você foi treinado a competir, você foi treinado a criar conflito. A nossa sociedade é uma sociedade materialista. Agora, quando você vai para a verdadeira espiritualidade, aí vem Jesus e fala, você tem que aprender a amar, cara. Se você não amar o teu próximo, pode esquecer. Entendeu? Então, as dificuldades estão em mim também, da minha capacidade de amar as pessoas, de amar os animais. Né? Como eu não posso mudar as pessoas, eu preciso mudar a mim primeiro. Então, a mim eu posso trabalhar. Então, eu posso trabalhar esse meu ego, posso trabalhar essa minha irritabilidade com o outro, posso ser uma pessoa muito mais tranquila, muito mais amorosa com os animais, com os seres, aceitar as pessoas como elas são, certo? Aceitar a religião do outro, não querer impor a minha religião para o outro, sabe? Aceitar a ideologia do outro, né? Quantas pessoas não vêm querer fazer discussão política comigo? Eu falo, porra, eu não discuto política, cara. Meu negócio é outro. E eu respeito a sua ideologia, respeito a direita, esquerda, centro, meio e tal, né? Eu lembro do Juca Chaves, né? O Juca Chaves, quando perguntava para ele se ele era de direita ou de esquerda, ele falava, né, não sou de direita nem de esquerda, muito pelo contrário, eu sou contra o centro. Ou seja, ninguém entendia o que ele era, você tá entendendo? O Juca Chaves era ótimo nessa, né? Ai, ai. Sim, eu já falei, olha pessoal, é muita pergunta, vocês tenham paciência, tá? A
A gente não vai conseguir responder tudo, tá? Então a gente vai estar pincelando aí algumas mais interessantes para a gente conversar e responder. Então vocês desculpem, é impossível responder a pergunta de todo mundo que está enviando, tá? Então a gente está tentando, na medida do possível, fazer isso. Não fique bravo aí não, porque é uma impossibilidade técnica mesmo, tá? Eu ficaria 5 dias aqui respondendo a pergunta de todo mundo, né? Eu vou fazer um intervalinho para dar recado. Tá? Pessoal, deixa eu dar um recadinho para vocês então. Nesta quarta-feira, hoje à noite, às 20h30, nós temos uma palestra especial com o seguinte tema: os extraterrestres nos processos de cura espiritual. Tanto em centros espirituais de cura, como os extraterrestres fazem processo de cura em hospitais, como eles intervêm, como eles atuam, tá? Então, hoje à noite, às 20h30, essa palestra é uma palestra do nosso sistema pago. Vocês têm que entrar em nosso site, laerciofonseca.com.br, e lá fazer a sua inscrição, ok? E no próximo final de semana, sábado e domingo, nós vamos ter um seminário especial também com o tema Os Mundos Intraterrenos, tá? Mundos Intraterrenos, onde você poderá fazer sua inscrição também. São 4 aulas, sábado e domingo, onde a gente estará discutindo com profundidade esse tema sobre os mundos intraterrenos e como eles influenciam nossas vidas aqui em nossa sociedade. Na semana que vem, um seminário durante a noite, durante a semana, são 4 aulas também, com o tema sobre meditação e o despertar da espiritualidade, tá? Então, participem conosco. Outro detalhe, nós também passamos chapéu solidário, tá? Quem quiser fazer doações para a gente aí, para ajudar o nosso trabalho, nós temos a conta bancária aqui na descrição do vídeo, temos alguns links para você fazer depósito também, se você está em outro país ou quer fazer por outro sistema. Ajuda a gente aí, a gente continuar com esse nosso trabalho espiritual, tá? Comprar ração para os nossos pets, fazer essa campanha que a gente sempre tem de ajudar os animaizinhos aí, ok? Então vamos continuar, Ju. Mais um detalhe, que eu já falei no começo. Nós estamos concentrando nossas atividades no ashram aqui da cidade de Limeira, tá? E nós estamos desativamos o ashram de São Tomé das Letras. Então, é um espaço maravilhoso que está lá. Se algum grupo esotérico, né, quiser montar uma comunidade, quiser fazer um trabalho espiritual por lá, nós colocamos à venda esse espaço. São 4 alqueires, dá para montar uma comunidade rural, para autossuficiente, fazer uma série de coisas. Nós temos 3 casas muito boas lá, tá? Então, quem se interessar, entre em contato com a gente, tá? Eu tenho certeza que vocês farão muito progresso espiritual, vivendo distante das grandes cidades, vivendo pelo interior, né? Fazendo um trabalho profundo com nossa própria alma. O quão é importante o nosso projeto Terra para o mundo espiritual? E qual o propósito do auxílio de seres de outros planetas na ajuda dessa transição? Veja bem, eu quero que vocês entendam uma coisa. Todos os almas que estão aqui, todas, são almas extraterrestres, viemos de fora, ok? E nós viemos aqui por um motivo. Existe muita coisa importante que o espírito está aprendendo nessa jornada. Senão não haveria tanto esforço, senão não existiria tantas almas querendo participar de uma experiência como essa, tá? E como todos nós somos extraterrestres, eu já falei para vocês que nós temos hoje na Terra 87% das almas encarnadas nesse planeta hoje estão na primeira encarnação na Terra. Nos últimos 50 anos, chegaram 4 bilhões de almas novas, diferentes, encarnando entre nós. Então, isso aqui é dos extraterrestres. Então, é muito inteligível vocês entenderem que nós vamos ter muita ajuda de forças extraterrestres com nível de inteligência, que organizam toda essa operação. Essa operação de transporte, chegada dessas almas, preparação para as encarnações. Você acha que é aí que faz isso?
Né? Quem transporta a alma de mundos distantes da galáxia? Que tecnologia é usada para as almas serem transportadas? Tudo isso são operações extraterrestres. Os extraterrestres não estão chegando agora para ajudar a transição aqui, sabe? Como se eles foram convocados agora para ajudar a transição. De jeito nenhum. Eles estão aqui desde a pré-história do nosso planeta. Né? Eles são responsáveis por tudo isso aqui existir. Essa concepção que nós temos que mudar. Quem são os ETs? Né? Como se eles estivessem chegando aqui agora para interagir com a gente. Claro que não. Né? Professor, será que a inteligência artificial dos ETs, as tais máquinas que nos vigiam 24 horas por dia, nos intuem no nosso dia a dia ou essa intuição é feita apenas pelos espíritos? Não, é feita de várias maneiras, né? Tem espíritos que podem orientar você e tem a captação dessa inteligência artificial. Por exemplo, tem um indiano, se você assistir na Netflix, tem um filme da vida de um matemático, de um cientista indiano, que vem de uma família muito humilde, ele não frequenta escola nenhuma, nem universidade nenhuma. Sozinho esse cara se torna um gênio na matemática. Um dos maiores cérebros do começo do século passado. Por volta de 1914, 15, ele sai da Índia e vai para o Trinity College, na Inglaterra, que é o lugar do Newton, vivia lá e tal. Sabe? Então, os melhores mentes do planeta estavam ali. Aí você vai ver como é que esse cara tinha as intuições matemáticas dele. Ele falava que, como ele era indiano, religioso, ele sentava para meditar, para fazer as orações dele, as fórmulas apareciam na cabeça, ele ia escrevendo, demonstrando, como se fosse um cara psicografando, cara. Da onde vinha? Quando o professor dele, né, ela perguntou, mas de onde vem essas suas, né, as suas intuições? Ele falava assim, olha, vem de Deus. Porque quando o cara não tem essa conexão que nós temos, né, vem de Deus. Mas é claro, quem é Deus, entre aspas, né? Tem um monte de inteligência do outro lado passando essa informação para você, né? Passando equações. Né? Equações não passam de uma linguagem. Né? Então, os ETs ou a máquina lá começa a passar as matemáticas para ele, como que você demonstra uma sequência numérica, como você, né, cria fórmulas para demonstrar sequências numéricas. É isso que ele fazia, era um matemático sequencial. Né? Entendeu? De desenvolver somatórias através de integrais e tal. Quem não conhece matemática não sabe o que é isso. Eu nem vou também entrar em detalhes aqui. Mas só para vocês entenderem como é que a intuição dele vinha. Né? Como é que ele psicografava, só que ele psicografava fórmula, né? Mas só que ele era bom também para depois, porque tem médium, eu posso psicografar uma fórmula, que agora a fórmula você bosta, nem o que significa aquilo. Não, ele não. Ele era um cara inteligente para burro. Além de ele psicografar, ele sabia. Ele ia na lousa e demonstrava para as pessoas que era aquilo. Entendeu? É outra história. Era um cara que estava envolvido no processo. Entendeu? Então, através dele, o que veio de formulações novas, tinha os cálculos matemáticos que ninguém resolvia. Achava que era impossível. Esse rapaz com 30 e poucos anos chegou lá, 30 e não, com 25 anos detonou tudo. Resolveu todos os problemas, ficava assim os matemáticos da Inglaterra. Falaram, como é que esse cara pode fazer esse negócio? De onde vem essa inteligência desse cara? Isso, o nome do filme se chama O Homem que Viu o Infinito, é a história de Ramanuja. Tá? Infelizmente, ele morre com 32 anos de idade. Certo? Na primeira metade do século XX. A história dele, tá? Assista. É muito bonita a história, é baseada em fatos reais. Ele existia, era daquele jeito. Por que o brilho do Oriente com a sabedoria chinesa foi praticamente destruída? Bom, eu acho assim que ela não foi destruída. Certo? Por exemplo, o conhecimento da Índia. A Índia toda, ela sobrevive. Sabe? O conhecimento chinês, ele sobrevive de uma certa maneira fora da China. Sabe? Tá? O mundo hoje é um mundo globalizado. Quantos e quantos chineses não estão nos Estados Unidos ensinando taoísmo, ensinando meditação, ensinando tai chi, kung fu, baseado em outros aspectos.
Eu mesmo no Brasil, eu ensino filosofia chinesa espiritualizada, de outra maneira. O que acontece é que o regime comunista instalado na China depois de 49 é um regime totalmente centrado no materialismo dialético. Ele impede qualquer expressão filosófica, religiosa, que não seja a cartilha, né, dos comunistas. Isso é uma pena, uma desgraça total para a humanidade, esse aspecto dessa política comunista. Tá? Eu nunca defendi o comunismo e nunca vou defender o comunismo por causa disso. Nunca, nunca. Tá? Me perdoem os esquerdistas, mas espiritualidade é uma das coisas mais necessárias na vida de um ser humano. Tá? Sem ela, você vira um androide, você vira um escravo de um sistema ideológico que está aí. Né? Você não se liberta, a não ser através da verdadeira espiritualidade. No dia e hora que meu irmão desencarnou, minha mãe recebeu um telefonema onde ela só escutava uma linda música suave e melodiosa. Seria um contato de meu irmão com ela? Não sei te dizer. Eu não saberia te dizer. Tá? Infelizmente, a gente teria que fazer tantas pesquisas para dar uma informação positiva ou negativa para você. Eu não conseguiria te responder o que fato que aconteceu e por que aconteceu isso. Me perdoe, tá? Professor, o senhor poderia falar sobre os aparelhos implantados pelos ETs? Como eles nos auxiliam? Bom, uma coisa muito importante vocês têm que entender. Implantes de tecnologias avançadas em nosso corpo espiritual ou material acontece desde que o primeiro ser humano viveu nesse mundo. Tá? Eles são tecnologias para ajustes, para equilíbrio, para harmonizar. Tá? Porque nós vivemos no mundo, no planeta, cheio de intempéries climáticas, viróticas, ambientais, e tudo isso afeta o equilíbrio biológico de nossas funções. Então, os ETs sabem que, às vezes, não só os ETs, mas os mestres superiores do plano espiritual que coordenam nossas vidas, eles sabem que, por exemplo, às vezes não é o karma meu, por exemplo, ficar doente, pegar um câncer. Às vezes não é o karma meu pegar um vírus desse aí e ser morto. Não é karmicamente. Então, o que o plano espiritual faz? Ele vai implantar tecnologias para me resguardar dessas intervenções que a gente chama de natural. Então, durante todo o tempo, os ETs estão fazendo ajustes em nosso corpo, em nossa biologia, para nos manter equilibrados dentro de um projeto de nossas existências, de nossas vidas, e que os resgates kármicos sejam cumpridos à risca dentro de uma ordem maior. Tá? Então é preciso sim que o ser humano seja o tempo todo acompanhado, o tempo todo monitorado por tecnologias avançadas e implantados muitos aparelhos em nós. Da mesma forma que você toma remédio para dor de cabeça, isso o tempo todo você está cheio de coisa, né? Tem outras coisas no invisível que é necessário a ajuda dessas forças, senão nós não conseguiríamos existir neste mundo. Pode ter certeza disso. Tá? Se o mal não existe, por que viemos para esse planeta como consequência de nossos maus atos? O bem e o mal, ele não existe do jeito que você pensa. O que existe é o seguinte, experiências. Tá? Existem leis no universo, leis. A lei do karma é uma lei o seguinte, eu planto, eu colho o que eu plantei. Certo? Ok? Vocês imaginem o seguinte, vocês precisam entender uma história. O que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941? Os caras se reúnem no castelo, chiquérrimo, no final de semana, a elite do comando alemão. Certo? Pessoas, médicos, generais, simplesmente se reúnem e falam assim, o negócio seguinte, nós temos na Alemanha 12 milhões de judeus que nós precisamos matar. Nós precisamos eliminar. Nós não queremos essa raça. E outra, nós temos um plano de eliminar todos os judeus do planeta. Nós vamos erradicar do planeta essa peste chamada judeu. E vamos implantar agora na Alemanha todos os judeus da Alemanha nós vamos exterminar. Eles chamavam isso de solução final. E esse papel, esse documento, assinado por todos que estavam ali, inclusive o Hitler, certo? Está lá exposto no museu hoje em dia. Esse castelo que teve esse negócio, ele é um museu hoje,
E está lá numa vitrine todo o papel escrito com todo mundo que assinou. O que nós vamos fazer com esse bando de filha da puta? Esse bando de seres inteligentes que criaram essa proposta porque estavam no poder, eram ego, filha da puta, achando que eu sou melhor, tenho que destruir essa raça, porque essa raça é uma corja. E começaram aquele extermínio sem precedentes de crianças, mulheres, velhos, uma matança indiscriminada. Porra, o que a gente faz com um cara desse? Um puta livre-arbítrio desse? Eles têm que colher o que plantaram, sim. E muitos deles morreram de velhice, tá? Então, a justiça dos homens falharam. Mas depois, a queda divina você não escapa. Pode ter certeza. Tá? Pode ter certeza. Nós podemos até mandar essa turma para um outro planeta. Extremamente primitivo na Idade da Pedra. Para eles resgatarem o karma lá. Se 87% das almas estão encarnadas na Terra pela primeira vez, como é possível todos nós termos karmas de outras vidas? Outras vidas em outros planetas. Né? Porque você estava em outro planeta antes. Você estava numa sociedade em outro planeta. Você fez muita merda lá. Você tem que entender que quando você sai daquele planeta para vir encarnar na Terra, você vem com a sua ficha. Né? Como é que fala? Seu histórico. Não, seu histórico escolar. O cara vai ver sua nota que você fez e tal. Você tem que entregar o seu histórico, sua capivara, cara. Comando Carmo, que é comando Carmo pega, olha que negócio. Ih, tá ruim, vai encarnar lá na. Né? Não, vai encarnar lá no Brasil. A ficha do cara tá muito ruim. Né? É brincadeira. Né? Mas tudo tem um porquê. Né? Nada acontece sem um porquê. Né? Ah, estou encarnando pela primeira vez na Terra. Você tem sorte porque você está pegando um shopping center, uma época boa. Queria ver você encarnar na época da peste negra, que era legal pra cacete. Né? Na Idade Média, era uma maravilha. Né? Participar de uma guerrinha na Idade Média, uma beleza, cara. Você não tem noção. Né? Era esporte radical. Né? Qual a melhor forma de contatarmos com o nosso eu superior? Medito 1 hora por dia e gostaria muito de perceber qual é a minha missão. Bicho, só sentar e meditar não é tudo. Nós temos que fazer mudanças profundas em nosso ser. Né? Se só meditar resolver esse problema, não é resolver o problema do planeta inteiro. Se eu botar todo mundo para meditar, amanhã está todo mundo iluminado. Né? Mas não é só essa questão. A questão é uma questão de como você lida com a vida, como você lida com todas as coisas. Sabe? Né? Não adianta, então eu posso pegar um assassino, matou 300 mil pessoas, senta para meditar, agora eu vou me iluminar, vou transcender a carga. Não vai. Tem barreiras. Né? Então, nós temos muitas coisas que desenvolver, muita coisa para trabalhar em nosso ser, antes de sentar e meditar. Sentar e meditar é uma parte do processo. Você não vai conseguir transcender essa iluminação só sentando. Né? Você está entendendo? Sabe? Cheiro cocaína o dia inteiro, vendo cocaína, trafico droga, mato um monte de gente, agora vou meditar. Vou me iluminar. Não é assim que funciona. Eu acho que é um conjunto de coisas que você vai construir na sua vida, através da sua jornada pela vida, que o teu espírito vai se aperfeiçoando, ele vai se elevando em todas as etapas. A meditação é uma parte culminante desse processo. Mas tem que ter raiz, né? Se não tiver raiz, não brota nada. A última pergunta, Ju. Não sinto medo desse vírus e não tenho medo da morte. E apesar de tudo o que vem acontecendo no mundo, sinto alegria no dia a dia. Isso é correto ou estou sendo egoísta? Não. Quem tem que ter medo da morte? Quem morre na véspera? Se a gente pegar o vírus, a gente vai tentar se curar. Se não se curar também lá na ficha nossa, vai partir, vamos morrer. Fazer o quê? Se eu pegar o vírus e morrer, dou tchau para vocês, tchau e benção, tá? Eu vou puxar a perna de vocês de noite, vocês vão ver, vocês não vão ficar livres de mim tão fácil. Né? A gente não tem que ter medo da morte mesmo, né? A gente tem que ter medo de nada. O medo é o maior escravo, né? É a maior ferramenta de escravatura do ser humano. Nós devemos nos libertar do medo. Não é só do corona que a gente tem tem que ter medo de nada.
muito menos da morte. A morte é o fim de uma experiência nesse plano e vamos continuar vivendo em outros planos. É simplesmente uma passagem. Da mesma forma que nós chegamos aqui, nós nascemos, necessariamente nós vamos partir, morremos. Isso vai acontecer com o vírus ou sem o vírus. Pode tropeçar, na verdade, meter a testa no chão, vai embora para o astral. Sabe? Não é a questão de vírus ou não. Né? As pessoas não estão morrendo de saúde. As pessoas morrem de tudo quanto é coisa, todos os dias, da AVC, ataque cardíaco, tá? Dengue. Morre, uma hora a gente vai morrer, cara, não adianta. Por isso que cada dia que a gente acorda, a gente tem que se preparar para a morte. Viver a vida, mas se preparando para a morte. E se preparar para a morte é o lance do acordar para o espírito. Tá ok? Maravilha, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muita luz, muita paz e até o próximo encontro. Muita paz.